Walter, surgiu uma pequena discussão na produção, que dizia assim, não, ele é português, mas nasceu em Angola. Não, ele nasceu em Angola, mas é radicado em Portugal desde muito menino. Qual dessas duas versões é a real? Eu sou português, nasci em Angola durante a administração ainda portuguesa. Saí de Angola apenas com 2 anos. Toda a minha consciência, toda a minha experiência consciente da vida tem que ver com Portugal. Claro. E Angola fica esse património que eu reclamo muito para mim, mas que é mais um respeito e uma gratidão por me terem deixado nascer lá. Por isso, sou claramente português. Talvez até quando eu era mocinho, quando era criança, eu ficava a perguntar à minha mãe, quando eu descobri, por exemplo, que as pessoas em Angola eram normalmente negras, eu perguntava porquê eu não nasci negro, porque no lugar onde eu vivia, em Passos de Ferreira, era uma vila muito pequena, não tinha, todos éramos aborrecidamente iguais. E eu achava que aborrecidamente iguais? É, porque eu achava que ser negro eventualmente faria de mim um super-herói, assim, alguém destacado, porque eu não encontrava em mim, nessa altura, destaque rigorosamente nenhum. Quando é que você começou? Primeiro, eu sei que não é aqui para me fazer de muito, mas eu sei que você queria um autógrafo meu num livro meu. Eu quero muito um autógrafo seu. Eu quero muito que... Aliás, eu gostava de dizer algumas coisas... Vamos trocar isso aqui. Antes que o nosso tempo acabe, eu queria muito... O tempo aqui não acaba, só acaba quando o convidado quer. Eu quero dizer-lhe o seguinte, que estar consigo, estar com o Jô Soares, é muito, muito importante para mim, porque você simboliza de alguma forma uma intimidade da minha própria casa, como se eu pudesse, ao encontrá-lo, encontrar um coração da minha própria casa, uma intimidade da minha própria casa, e que tem muito que ver com o tempo da minha infância, porque nós assistíamos em família o Vivo ao Gordo, e hoje encontrá-lo é como se a minha família pudesse estar completa outra vez. Muito obrigado. Hoje o meu pai já não está, já não existe, mas o Jô Soares simboliza muito a recuperação possível do meu pai. É uma memória que de alguma forma repõe a minha família na sua completude, como se pudesse lembrar sobretudo uma felicidade que não pode acabar mais. Por isso, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado eu. Agora eu vou pedir... pedir aqui a mesma coisa. Por favor. Tem muito gosto. Aí. Você sabe que quando nós começamos a ver, ali bem no início dos anos 80, os seus programas, Portugal era ainda um país muito cinzento. E a primeira cor vem muito do Brasil. As novelas brasileiras, eu falo muito nisso, a importância da Sónia Braga, por exemplo, para que nós soubéssemos como é uma mulher, porque eu acho que a criançada não teve outra escola senão a Sónia Braga. Era a escola possível, mas era a melhor das escolas, inclusive. E depois da importância da novela brasileira uma certa libertação das mentalidades em Portugal, o seu programa e o seu humor teve uma influência na instrução, na liberdade dos portugueses, que eu não sei se o Jô Soares tem a ideia. O carinho que os portugueses têm por si é imenso. Tenho grandes amigos portugueses. Infelizmente, faleceu recentemente, 2 dias antes de vir ao Brasil, vir se encontrar comigo pela primeira vez no Brasil, que era o Nicolau Breiner, que além de ser um artista extraordinário, era um amigo muito querido, um senso de humor, uma irreverência fantástica. Infelizmente, morreu muito cedo e ele me ligou e disse assim, daqui a 2 dias, porque eu sempre brincava com ele, e ele disse assim, desta vez vou ao Brasil, desta vez vou ao Brasil, e não vinha nunca. Aí ele me ligou 2 dias antes e disse, olha, desta vez, podes anotar, desta vez vou ao Brasil. E foi dessa vez que ele morreu, graças a Deus morreu dormindo, parece, foi uma coisa... Mas aquilo me fez uma falta,
como outros grandes amigos portugueses, graças a Deus, muitos vivos e alguns que já morreram. Todos eles faziam parte de um grupo que nós formávamos, quando eu ia para lá, formávamos um grupo tão anarquista, tão debochado, no melhor sentido, né? Que eu sinto uma falta, eu me sinto muito português. Quando a primeira vez que eu fui para Portugal, que eu olhei para o mar, eu falei assim, mas aqui não tinha outra saída mesmo, só tinha que ir para o mar. Aí depois, quer dizer, eu fiz um espetáculo sobre Fernando Pessoa, com poesias de Fernando Pessoa, principalmente com Álvaro de Campos, que, claro, é o meu preferido. Sim, também meu. Né? O que tem aquela coisa maravilhoso, né? É. Enfim, agora, o seu livro, quantos, deixa eu ver aqui, Walter Ugumem, Homens Imprudentemente Poéticos. É um título meio abusado. É maravilhoso. Prefácio de Laurentino Gomes, Biblioteca Azul. Por acaso, esse livro foi lançado por uma editora no Brasil também? Sim, esse livro está sendo agora. Não mexeram na linguagem, né? Não, a linguagem não está mexida. Está rigorosamente igual à versão editada em Portugal. Desta vez nem sequer algumas variações na acentuação, na ortografia foram feitas e por isso ele está exatamente como eu terei escrito. Eu estou perguntando porque teve uma versão de um livro meu que traduziram para português em Portugal. O que eu achei meio inconcebível aquilo, porque tinha palavras que já foram. Porque o Brasil fala uma língua meio seiscentista, porque da época da descoberta. Porque conservam algumas coisas, sim, conservam. Coisas, inclusive, que nós perdemos. Isso. A expressão, por exemplo, ele usava cavanhaque, as pessoas em Portugal me perguntavam, mas o que é isso, cavanhaque? Né? Eu dizia, é isso aqui, aquela barbicha, e vice-versa, outras palavras. É verdade. Então, não pode pegar e traduzir, imagina. É verdade, sobretudo sob pena de um dia a gente não conseguir entender mais, não é? Ao invés de usufruirmos do que uns e outros dizem, kafkiano, a gente vai perdendo, vai se demitindo de entender o português de um e de outro lado, não é? Outra coisa, como é que você acrescentou o mãe ao seu nome? Walter Ugumem tem que ver com... eu acho que é assim o meu primeiro passo literário, uma primeira proposta literária, porque eu estou convencido de que as mulheres, a biologia reservou às mulheres aquilo que passa mais perto do milagre, não é? Nada que aconteça a um homem é da dimensão da maternidade. E por isso eu reclamo muito, eu protesto muito contra a ideia de que o homem é o sexo forte. Eu acho o homem o sexo fraco, acho o homem o sexo pobre. A mulher é efetivamente o lado enriquecido da humanidade. E por isso, utopicamente, o que um autor quer fazer, o que um escritor quer fazer, é talvez ser dotado da possibilidade de entender o lado de lá, o outro. Eu não escrevo autobiografias, a ficção não é a minha vida não é ficcional, é real, e por isso a ficção é sempre uma proposta de entendimento do que o outro é. E na extremidade do outro, ou seja, na extremidade de mim, está exatamente a mãe. Ou seja, a mãe sendo necessariamente alguém que me pôs no mundo. E você sendo o menino da sua mãe. E eu sendo o menino da minha mãe, mas a mãe é o polo mais extremo de mim, não é? O ponto mais afastado de mim. E por isso é exatamente essa a ansiedade de poder, enquanto escritor, usar o texto para entender toda a amplitude do que é ser-se humano. Que bonito. Eu acho isso uma ideia tão maravilhosa, sabe? Tão assim, de quase que uma tentativa, primeiro que é uma homenagem e uma tentativa de uma visita ao útero. Né? E essa auscultação da diferença, digamos assim. Eu sou um pouco intolerante às intolerâncias, e então tenho essa necessidade de verdadeiramente dedicar o meu trabalho ou fazer o meu trabalho por causa do outro. É isso que me interessa. Walter, tem uma coisa que a mim me dá, às vezes,
muita aflição é essas reformas ortográficas. Eu não consigo escrever o para com acento ou sem acento, porque tem frases que podem até ficar totalmente incompreensíveis, no caso, se você usa para e para na mesma frase, e as duas agora sem acento, eu não entendo, não sei porquê. E outra coisa também, uma preocupação, acho eu, excessiva de unificação da linguagem, que não é possível. Os caminhos, a língua é uma coisa viva. Exatamente. Né? Então, ela vai desenvolvendo de um lado ou de outro. As duas versões são totalmente atuais e modernas. Não tem por que querem, eu não sei, isso é uma opinião pessoal. Ficar policiando, não é? Ficar policiando. Criar polícia para a língua é uma coisa terrível. Em Portugal, o acordo ortográfico, ele gerou muita polémica e sobretudo entre os escritores. Os escritores estão comumente contra o acordo. Na verdade, o que eu faço é, eu estou, assim, quase por princípio, estou na oposição de todos os políticos. E então eu acho que a língua não pode ser, e sobretudo enquanto matéria-prima do meu trabalho, a língua não pode ser uma coisa que o governo decida por mim. Não pode decidir por mim. Então eu escrevo como eu acho que sei escrever, como eu acho que faz sentido. Algumas palavras, algumas coisas eu até já tinha antecipado ao acordo, como por exemplo, eu já descia os nomes dos meses. Os meses a gente grafa, normalmente em Portugal grafava-se os nomes dos meses em maiúscula, e porque se concedia uma importância, digamos, ao vocábulo, mas isso hoje não faz sentido, porque os meses eram consagrados a deuses, nos quais hoje ninguém acredita. Ninguém consagra nada, ninguém reza a Janus. Porquê grafar janeiro com letra capital em homenagem a Janus? É imbecil, e por isso isso antes de haver acordo ou com acordo sem acordo já tinha descido essa letra capital, e por isso no fundo o que eu acho que faço e que eu acho que as pessoas deviam fazer era, dentro da sua própria capacidade de argumentação, dentro daquilo que sejam capazes de legitimar, escrever como sabem, como podem, e no fundo lutar por uma escrita criativa, por uma escrita e lutar pela possibilidade do neologismo. Exatamente. De repente tem palavras que você está escrevendo e vem uma palavra que não existe, mas existe, ela já existe dentro de você. E quando, não sei se acontece isso com você, mas às vezes você escreve a palavra e a palavra passa a existir naquele momento, claro, mas depois quando você lê, você tem quase que certeza que aquela palavra já existia antes. Não, é que é uma coisa tão óbvia. Passa a fazer sentido. Né? Eu gosto inclusive de fazer uma coisa, por exemplo, num romance meu eu roubo uma palavra catalã, que não existe no português, mas que o português entende, que é um indivíduo, os catalães dizem, alguém que está espatarrado. Espatarrado está de patas no chão, está aberto no chão, está na cara, espatarrado. E é uma palavra que não existe no dicionário, não existe na língua portuguesa. Sendo uma palavra catalã, é curioso, eu gosto de jogar um pouco com isto. Subitamente uma palavra que é de uma outra língua e que faz sentido na nossa. Então eu simplesmente uso, não fico pedindo licença, não vou esperar que um acordo ou que um governo ou que o dicionário autorize, publicado pela WISE me diga assim, Walter, você pode usar essa palavra. Não, eu entendo a palavra, acho que os leitores entendem a palavra. Não, e o leitor entende. E então faz sentido, é nossa. Eu acho que o fundamental é isso. O leitor entende, você sabe que ele vai entender, porque é uma coisa tão na ponta da língua, né? O espatarrado, né? Quer dizer, o cara, você sente que é um esparramado de patas abertas. A gente, se cair no chão, a gente acredita imediatamente na palavra, se for preciso. Qual foi o seu primeiro contato com uma família brasileira? Eu tenho uma história de amor muito longa com o Brasil, e isso começa efetivamente com a cultura que chega através da televisão, com os livros, a música, mas há um instante nessa pequena vila onde nós vivíamos quando criança, há um instante em que há uma família que regressa, uma família com um passado português, que regressa do Brasil e que vem com as suas filhas.
são puramente brasileiras, nascidas no Brasil e que chegam a Portugal falando brasileiro e sabendo o futuro, porque para nós o facto de elas conhecerem o final das telenovelas significava que elas tinham uma espécie de evidência, um poder. E eram procuradas, nós pasmávamos diante dessas meninas, porque de facto elas conseguiam explicar-nos o futuro das novelas, inclusive de alguns programas do Viva ao Gordo, porque elas conheciam, sabiam, antecipavam algumas coisas. Você vê o que é deter o poder, né? Era, a importância na altura, inclusive, é que as novelas tinham na cultura portuguesa era tão grande que era um assunto, era uma coisa que as pessoas buscavam saber e preocupavam-se com isso, porque influía muito na mentalidade, influía muito nos costumes e desde logo na organização do dia, não é? Chegava àquela hora, ali meio durante o jantar, depois do jantar, e ninguém fazia outra coisa senão ver a novela. E há um momento muito marcante, eu fiquei convencido que o Brasil era um lugar de gente boa, porque a primeira coisa que se sabe dessa família brasileira é que o pai, digamos, aquele homem, ofereceu uma ambulância aos nossos bombeiros. E os bombeiros eram uma vila tão pequena e tão pobre, os bombeiros nunca tiveram uma ambulância. Os doentes ficavam sendo socorridos em carros privados, alguém que tivesse um carro e que pudesse fazer uma deslocação. E foi esse homem, regressado do Brasil com a sua família brasileira, que ofereceu a Paços de Ferreira, a essa vila, a primeira ambulância. Então, na altura, eu achava um gesto, para mim foi algo de uma candura, de uma beleza humana tão grande, que a juntar à Sónia Braga e ao Jô Soares, eu fiquei exigindo que um pouco de mim fosse brasileiro. E efetivamente, quando eu crescido pude pela primeira vez comprar uma viagem, a minha primeira viagem foi para o Brasil e eu vim passar um mês na Ilha da Conceição, que são os arredores de Niterói, e foi onde eu tinha uma família que me acolhia, porque eu precisava de não gastar muito dinheiro, porque não tinha. E a primeira viagem de facto que eu fiz foi com 29 anos e foi para o Brasil, porque sentia que de alguma forma o Brasil era um complemento da minha vida, e por isso, depois de ter estado na Ilha da Conceição, eu tive a impressão de alguma forma reviver a minha infância, mas quase construindo em paralelo uma outra infância, como se eu tivesse vindo de dois lugares distintos. Duas infâncias. E um deles será de facto o Brasil. Eu sei que estava marcado da possibilidade de você dizer a letra de um fado. Você gostaria de fazer isso? Isso não é uma imposição, não. Só para saber se você gostaria. Eu prometi à Miriam, que conversou comigo de uma forma belíssima na preparação da nossa conversa, eu senti que lhe prometi que faria isso. Então, eu vou dizer um fado de uma maneira fadista. Ótimo. Uma coisa bem curta e fica em sua homenagem com toda a gratidão do mundo. Muito obrigado, por favor. Uma coisa bem maluca, desculpem se é mais maluco do que devia de ser. Bem pensado, todos temos nosso fado, e quem nasce malfadado, melhor fado não terá. Fado é a sorte, e do berço até à morte ninguém foge por mais forte ao destino que Deus dá. Muito obrigado. Eu conversei com Walter Ugumem, que é considerado um dos nossos escritores, digo nossos, porque nós somos nós mesmos, da mesma língua, da mesma pátria, dividida, mas é a mesma. Muito obrigado pela sua presença, obrigado, Walter Ugumem.